A nossa aula de hoje é Palestras de Neville Goddard. Você deve ter percebido alguma coisa diferente, né? Que hoje nós mudamos o nome da... Eu estou começando uma nova série hoje, Palestras de Neville Goddard. E nesse horário, sempre, eu vou escolher uma palestra e eu vou passar para você o conteúdo dessa palestra de uma forma muito acessível, para que você entenda e se enriqueça, e isso contribua muito para a sua evolução e para o seu aprendizado, ok? Então, tem duas mudancinhas na nossa aula de hoje. A primeira é o nome dessa nova série, que é Palestras do Neville Goddard, e a outra é o horário. Nós nos encontrávamos sempre às 15h15. Então, a partir da próxima quinta-feira em diante, vamos nos encontrar às 15 horas, horário de Brasília. Ok? Sempre com uma palestra nova do Neville, que eu vou falar de forma muito acessível e muito simples para que você entenda perfeitamente a mensagem que Neville quis passar ao público, né? As pessoas que compareceram no dia que ele fez essa palestra. E a palestra de hoje é Mudando o Sentimento do Eu. Olha que interessante, né? O sentimento que você tem de si mesmo. Então, como mudar esse sentimento? Eu sou Hilda Pegorini e nós temos também como tema a ação que vale ouro para a manifestação do seu sonho. O segredo por trás da ação que vai manifestar o seu sonho mais rapidamente. Então, olha que interessante que vai ser essa aula de hoje. Para você poder colocar e incluir todo esse conteúdo e gerar muita transformação na sua vida. Nessa palestra, o Neville fala sobre a mudança do sentimento do eu. Você já se fez essa pergunta? O que você pensa sobre si mesmo? Né? Nós temos uma percepção de nós mesmos, né? O que eu penso sobre a Hilda? O que você pensa sobre si mesmo? É isso que realmente importa, porque é essa conversa interior que você tem, esse sentimento do eu, que você manifesta. Então, nessa palestra, ele fala sobre a mudança do sentimento do eu. Ok? Você já se fez essa pergunta, né? O que você pensa sobre você? E o Neville afirma que o mundo é uma manifestação da consciência, que o ambiente, as circunstâncias e as condições da nossa vida, ou da vida de qualquer indivíduo, são apenas uma representação do estado particular de consciência que habita em nós. Ou seja, aquilo que o nosso mundo é aquilo que nós pensamos sobre nós. É a conversa interior que nós mantemos sobre nós. Então, cada indivíduo vê tudo o que está sob o seu estado de consciência, a partir do modo com o qual ele se vê no mundo, né? Ele vê a si mesmo, é o que ele projeta no mundo. É sobre isso que o Neville fala nessa palestra, ok? É sobre o estado de consciência que você tem de si mesmo, é o que você projeta no seu mundo. Olha que interessante, né? Ele fala assim que qualquer tentativa de mudar o mundo externo, antes de você mudar a sua estrutura interna, a estrutura de sua mente, é um trabalho em vão. Tudo acontece pela lei e pela ordem. Então, como seria isso, né? Então, se você deseja implementar uma mudança, alguma coisa que você não está gostando, né, que está acontecendo com você, primeiro você tem que mudar você. E quando você muda a si mesmo, a realidade automaticamente muda. Ele fala que isso acontece pela lei e pela ordem. Então, você não precisa se preocupar com isso, com o problema. Você preocupa-se só com a mudança de si mesmo. Porque daí você vai mudar aquilo que você não está gostando, que está acontecendo no seu mundo externo. É dessa forma que vai se processar essa mudança. Primeiro a mudança ocorre em você e depois a mudança ocorre no seu mundo externo. Então, o Neville fala assim, aqueles que nos ajudam ou nos atrapalham são pessoas que são colocadas, né, por nós mesmos
para nos, para nos evoluir ou para fazer com que nos tornemos mais conscientes dessa realidade de mudança que precisamos efetivar em nós. Elas constantemente moldam as circunstâncias externas em harmonia com a nossa natureza interior. Que interessante isso, né? Então, as pessoas que são colocadas no nosso, que são colocadas no nosso mundo, que nos ajudam ou nos atrapalham, elas, quer saibam ou não sobre isso, elas são servos dessa lei, que constantemente moldam a circunstância, as circunstâncias externas em harmonia com a natureza do que nós temos em nossa consciência. Então, essas pessoas não têm culpa de nada, né? As pessoas que vivem em seu mundo, elas não têm culpa de nada. Elas são pessoas que estão no nosso processo de evolução ou de não evolução. Elas são colocadas lá por nós mesmos, através da lei e da ordem, porque elas estão nos ajudando, elas estão nos movendo para onde nós estamos projetando a nossa vida, para que a nossa vida ocorra. Porque não há nada que aconteça fora da nossa permissão. Nós estamos em movimento, nós estamos fazendo com que tudo ocorra na nossa vida em harmonia com a nossa consciência, né? Agora, pense em você sob duas perspectivas diferentes. Olha só, pense sobre a sua identidade individual. A identidade individual é você, a essência espiritual, o Filho de Deus, a pessoa criadora, capaz de criar. Você é um ser que recebeu a maior dádiva, a dádiva que existe, que é o poder de criar através da sua imaginação. Isso é uma perspectiva, mas vamos pensar em nós hoje sobre duas perspectivas, né, como o Neville fala nessa palestra. A primeira perspectiva é a sua identidade individual, que é de ser divino, que é aquela de Deus que habita em você. E a outra identidade sua é o estado que você ocupa, né? Daqui um pouco eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. O estado que você ocupa o como você se vê através do uso da lógica. É a realidade que você cria a partir desse estado, né? Então, o Neville fala assim, que você se confunde com essa visão, porque desde pequeno você se molda, sabe? A forma como você foi educado, né? A cultura do meio em que você vive, as pessoas, você se molda a isso, sabe? E daí você se encaixa de uma forma que você não consegue mais ter a visão a partir de duas perspectivas. E você tem que ter a visão a partir de duas perspectivas. O Neville fala muito claramente sobre isso hoje. A perspectiva de que você é um criador, em essência. E a outra é a visão que você tem de você mesmo. É o estado que você ocupa na sua existência física. Né? São muitos os níveis. Daqui um pouco eu vou mostrar mais para você sobre isso. São muitos os níveis. Então, quando você pensa sobre si, o conceito que você tem de você mesmo é aquilo que te encaixa. E você se funde nisso de forma que você não consegue se ver diferente. Sabe, você se vê assim, como uma pessoa íntegra, como uma pessoa integral. Mas, na verdade, você tem... você tem que ter a visão a partir de duas perspectivas diferentes. Você é um ser criador, ilimitado, e você é um ser que tem uma essência divina. E, por outro lado, você é um humano, né? E quando você tem a visão só do humano, você se pensa limitado, incapaz, frágil e dependente, né, de circunstâncias e situações externas, mas na verdade você é esse ser aqui, é esse ser divino. Então hoje nessa palestra o Neville explica a forma como você se tornar o ser divino, sabe, se abraçar, se tornar um ser íntegro, mas não limitado, mas um ser divino,
né? E ele fala assim que raramente nós temos a perspectiva de ser um ser divino. Nós pensamos mais em nós como humanos, né? Porque nós temos a visão tridimensional da razão. E isso nos faz limitados, incapacitados, dependentes de circunstâncias e situações. Ok? Então, hoje você pode ter essas duas visões e depois você pode se fundir na visão ilimitada, que é você ser divino. Quando você pensa algo assim como para Deus nada é impossível, pense você também, porque você tem Deus na sua imaginação. Então, você é um ser ilimitado e capaz de manifestar qualquer sonho, de realizar qualquer projeto, qualquer objetivo que você definir para a sua vida. Ok? Quando você tem essa visão. Então, geralmente você, a sua identidade, deixa se fundir com o estado que você ocupa, né? Já já nós vamos ver qual é o estado, quais são esses estados que nós ocupamos. Mas você se deixa fundir sem saber, porque você não consegue nascer com a outra visão, sabe? Você tem que crescer, você tem que se tornar consciente da outra visão, que é a visão divina, porque você é um ser espiritual. Então, nós nos deixamos fundir e com esse estado que você ocupa, você acredita ser esse estado, o qual você está fundido, porque você se torna um com um estado limitado e incapaz de manifestar o seu sonho. Mas a cada momento, isso que é legal você saber, se torne consciente agora, porque a cada momento você está livre para escolher o estado o qual você quer se identificar. Ok? E isso nos leva ao assunto de hoje, mudando o sentimento do eu. Eu vou colocar aqui para você, deixa eu ver aqui como que eu vou fazer aqui no meu, aqui, né? Então, olha só, vê se você consegue visualizar aqui comigo. Eu coloquei uma tabela aqui, traduzir, de acordo com a explicação do Neville, que é o mapa da consciência. Então, você vai ver aqui que são muitos estados, né? São muitos estados de consciência. Nós temos lá desde a energia, a frequência 20, olha só, lá embaixo, né? Então, você pode olhar e se identificar. E o mais interessante aqui, que ele dá um nome para cada estado, e não só isso, mas o estado emocional associado, que é como você se sente emocionalmente, né? E aqui a coluna mais à direita, né? Aqui para mim está à direita, para você vai estar à esquerda, que é a visão da vida que você tem. Então, olha só, se você está lá embaixo, na base desse gráfico aqui, e você se sentir com vergonha, olha só, se o seu sentimento é de vergonha, né? Você está lá no nível, o nível de frequência 20. E aí, qual que é o estado emocional associado à vergonha? É a humilhação, né? Você se sente humilde, sabe? E daí, qual que é a sua visão da vida? É de miserável, incapacitado, incapaz de conseguir o que você quer. Talvez aquele trabalho, sabe? Ou aquela pessoa, atrair aquela pessoa para a sua vida, atrair oportunidades e assim por diante. Se você estiver lá no nível da culpa, olha qual que é o seu estado emocional associado. É o egoísmo, né? Que você não pensa no outro, mas você pensa em si próprio. Você estando bem, tá tudo bem, né? Não pensa no bem-estar do outro. Você se sente sozinho, você é o mais importante, né? É um nível assim, sabe? É um nível perverso, mal. Entende? E se você estiver lá no nível da indiferença, da mágoa, do medo, da cobiça e assim por diante. Então, aqui você vai conseguir se identificar. Eu diria para você que é uma identificação um pouco assim superficial, porque você precisa saber um pouco mais, né? O que envolve esse nível emocional associado? O que envolve isso? Porque você pode se identificar com um ou mais, né? E também a sua visão da vida, né?
Pense por um momento, qual é a sua visão da vida, do mundo, né, da sua realidade? E você vai se identificar com um deles. Eu tenho certeza que você vai se encontrar aqui. Uma coisa que eu queria pedir para você é para você não se criticar, sabe? E não se culpar. Não é esse o objetivo nesse momento, sabe? É para você se tornar consciente. Então, eu decidi fazer uma coisa que eu acho que vai ser bem legal para você. Aqui no final do meu vídeo, você vai, da aula de hoje, você vai encontrar um link para você ir lá no meu grupo do Telegram. Então, eu decidi fazer uma coisa. Cada dia eu vou falar sobre um desses níveis. Olha que interessante. Vamos começar amanhã. Então, eu vou falar sobre o primeiro nível, lá, a base desse gráfico, né? Que vai ser o nível que implica numa frequência ou numa energia 20, numa escala de 0 a 1000. Então, eu vou falar sobre isso, né? Vou falar um pouquinho o que implica nesse nível, esse estado emocional e nessa visão da vida. O meu objetivo com isso é fazer com que você tenha consciência para evoluir, tá? Então, você vai se identificar com um nível, e eu vou colocar esse banner com todos os níveis de consciências que o Neville cita lá no Telegram. Então, se você ainda não está lá no meu grupo de Telegram, lá nesse grupo só vem pessoas convidadas por mim. Então, você vai encontrar, assim, muita coisa legal, e eu vou falar cada dia no mesmo horário. Eu não defini ainda bem o horário, mas eu vou definir aqui na sequência. Eu vou falar sobre um estado, um nível mental. E o que implica esse nível emocional e a visão da vida. E você vai poder me acompanhar. E você vai poder migrar de um nível para o outro. Se você se identificar lá na base desse banner, né, no nível de consciência bem baixo, você vai poder migrar e ir crescendo. Quando nós chegarmos no último nível, que é o lado da iluminação, aí eu vou falar novamente sobre esse assunto e eu vou postar um outro banner para você ter uma ideia, assim, uma visão panorâmica e você conseguir se enxergar melhor, sabe? Porque nós temos que nos conhecer para evoluir, não é verdade? Então, eu vou colocar esse outro banner que é bem completo e colorido. Então, você vai se identificar lá para você se conhecer melhor. E você vai poder subir mais de nível, se tornar mais consciente, porque você precisa fazer isso para você manifestar os seus sonhos muito rapidamente. Porque quando nós estamos migrando de um nível mais baixo para um mais evoluído, nós estamos crescendo e estamos tirando os problemas, os limites da nossa vida. E nós estamos conseguindo evoluir e nos tornar mais livres. Você pode mudar o jogo da sua vida fazendo isso. Ok? Esse o meu objetivo. Então, se você não está no meu grupo do Telegram, clica depois lá no link abaixo desse vídeo, e eu também vou deixar lá na bio do Instagram, para que você possa entrar no meu grupo do Telegram, para você conseguir me ouvir todos os dias e você conseguir mudar esse jogo, ok? Então, a partir de amanhã nós vamos fazer isso. Beleza? Ok. Deixa eu tirar o banner. Ok, ótimo. E como nós vamos agora trabalhar nas quintas-feiras, que nós mudamos agora o meu projeto agora, todas as quintas-feiras, às 15 horas, não vai ser mais 15h15, horário de Brasília, mas sim às 15 horas, eu vou falar sobre uma palestra do Neville. Ok? E a nossa próxima palestra vai ser bem legal, quinta que vem, porque eu vou falar sobre como você migrar, como você se mover de um nível para o outro. Porque até lá já vou falar muito sobre os níveis, então você vai se identificar e você vai ter consciência de como você evoluir, né? A minha palestra vai ser só sobre isso, é uma outra palestra onde o Neville fala como você evoluir de um nível de consciência para o outro. Ok? Então, mudando o sentimento do eu. Dessa forma, você vai, é o nosso tema de hoje, né? Você vai mudar o sentimento que você tem de si. E você vai conseguir se sentir na outra perspectiva,
não a perspectiva tridimensional, mas a espiritual, ok? Então, quando ele lhes disse que não havia ninguém, eu vou agora citar uma passagem bíblica para você, eu já comecei a falar aqui, né? Jesus falou assim, na Bíblia tem uma citação, a Bíblia nos diz, nos fala nos evangelhos, sobre essa citação, onde Jesus fala assim, que ele fala assim, que somente venha a mim aquele que eu chamar, né? Só os escolhidos, né? Sinta-se agora essa pessoa, esse apóstolo que estava na frente de Jesus naquele momento, que ele falou assim, somente venha a mim os meus convidados, os meus escolhidos. Você vai entender o que ele quis dizer quando ele falou isso, ok? Quando Jesus falou assim, que não há ninguém que ele falou assim, somente vem a mim aqueles que eu escolher, aqueles que eu chamar. E se ninguém vem a mim, se eu não escolher, se eu não chamar. E quando Jesus falou isso, ele falou assim, e vocês não vão? Porque quando ele disse isso, muitas pessoas saíram daquele local, porque elas não foram escolhidas, né? E Jesus falou assim, e vocês não vão, podem ir também. E um dos apóstolos falou, mas para onde nós vamos, Senhor? Se só você tem palavras de vida eterna. Vocês já vão entender o que ele quis dizer com isso, ok? Então, quando Jesus falou que ele disse que não havia ninguém para mudar, exceto a você, né, ele quis dizer exatamente isso, que não há ninguém para mudar. Não há outros para mudar, não há situações diferentes para mudar, exceto a sua mudança. A única mudança real é a mudança que você faz de você mesmo. Quando você muda, o universo muda, toda a realidade muda, ok? Então, é uma coisa difícil quando você pensa assim, porque é muito mais fácil você culpar outros, né? Você dizer assim, o outro fez isso para mim, ou uma circunstância, ou uma situação que causou um problema para você. Mas, na verdade, eles foram seus convidados. Era isso que Jesus queria dizer. Eles foram convidados. Ninguém vem a mim, a não ser aqueles que eu escolhi. Então, tudo que vem a você, pessoas, circunstâncias, situações, são seus convidados. A nossa realidade é uma mera projeção da nossa consciência. Então, foi isso que Jesus quis dizer, quando ele disse que ninguém vem a mim, exceto aqueles que eu escolher. E então, fica registrado, quando ele repetiu 3 vezes, Jesus repetiu na passagem bíblica 3 vezes isso, que as pessoas o deixassem, né? E que não andassem com ele. E ele se volta para os poucos que restaram e pergunta, queres ir também? Vós quereis ir também? E eles responderam, para quem vamos? Para onde iremos? Se só você tem palavras de vida eterna. Então, somente venha você, né? Você, Hilda, você que está aqui agora me acompanhando, somente venha você aquilo que você escolher. As pessoas que você escolher, as situações, as oportunidades, né, os eventos, né, que você escolher para a sua vida. Quando você escolhe diferente, quando você muda a si mesmo, você muda tudo, você escolhe diferente, ok? É isso que ocorre. Então, nós ficamos numa situação muito confortável, né? E muito fácil em dizer que os outros são culpados, né? Que as circunstâncias, né? Que os acontecimentos. Porque nós não precisamos assumir a culpa. Mas agora você está sabendo, né? Que foi isso exatamente que Jesus quis dizer. Somente venha a você aquilo que você escolhe. Ou seja, é o nível de consciência em que você se vê, que você se compara, é o que você alcança, é o que você abrange no seu mundo, e é o que impacta você de volta, ok? Quando podemos culpar os outros pelos infortúnios, né, pelas desgraças, agora você já sabe, né, que só vem a mim aquilo que eu chamo para mim, né, aquilo que eu tenho consciência de ser.
O que você tem consciência de ser é o que você chama para você. Então, nesse momento, pense o que você pensa sobre você, né? O que você pensa sobre si próprio, né? Como é que você pensa? Você é um ser livre, capaz de realizar seus projetos, seus sonhos, ou você é um ser limitado pelos outros, ou é um ser incapacitado? Como é que você pensa sobre você mesmo? É isso que você está chamando para a sua vida, ok? Você olha ao seu redor e você pode dizer isso a si próprio. Então, você é o único arquiteto de seus infortúnios e das suas fortunas, né? Da abundância que você tem na sua vida, da saúde. Você é o único arquiteto que faz isso acontecer. É difícil dizer isso, mas é verdadeiro, ok? Então, eu estou dizendo para você, mas a mim também, né? A todos nós. Isso cabe a todos nós. Então, quando você chama, né? Quem pode ouvir? Quem pode ouvir quando você chama? São as pessoas que você atraiu para a sua vida. As outras não vão conseguir se identificar com você, com o seu meio. Você já deve ter percebido isso, né? Porque você também pode não se identificar com certas pessoas, com certas situações. Por que você não se identifica? É porque não está no seu nível de consciência, né? Você não está vibrando aquilo. Depois, quando eu colocar lá no Telegram aquele banner com os níveis de consciência, você vai ter mais tempo para ler e se identificar. Eu tenho certeza que você vai poder se identificar e evoluir nos níveis de consciência, porque você vai entender melhor. E quando você chama, quem pode compreender? Quem pode compreender você no seu mundo? São só as pessoas que você atrai. Pessoas de fora do seu mundo, que não se identificam com você, elas não podem compreender você, porque elas estão num outro nível de evolução, né? Elas vão ouvir você, mas elas não vão conseguir se identificar com você, né? E quem vai acreditar em você? Também, quem vai acreditar em você são exatamente as pessoas que você atraiu, né? Por que Jesus foi seletivo? Né? Jesus tinha multidões que seguia ele, mas com quem que ele se identificava? Uns 12, né? Os apóstolos, as pessoas que ele atraiu, que ele escolheu para o mundo dele. E as pessoas que conseguiram entendê-lo, conseguiram o que ele fazia. Da mesma forma é você. Você vai se identificar e entender melhor tudo que ocorre no seu mundo. Né, os problemas, as pessoas, os acontecimentos, o sucesso, né, que você tem, as conquistas, são todas elas são provocadas pelo seu nível de consciência. Okay? Então, esta é a verdade. Não há ninguém para mudar, ninguém para curar e ninguém para purificar, a não ser você mesmo. Né? Quando você pensa em mudar alguém, curar alguém, você vai curar a si mesmo. E daí o seu mundo vai responder a isso. As pessoas vão responder a isso. Então, nós começamos tudo pelo eu. Tudo começa pelo eu. A maioria de nós não tem consciência do eu essência, né? O eu essência é diferente do eu limitado, né? Quando você conta com as suas forças humanas, você pode ser limitado, porque você está se colocando a um nível de consciência muito limitado, muito dependente. Mas quando você pensa no eu essência, que é você infinitamente grande, porque é Deus em você, que é onisciência, onipotência e onipresença, você não tem limites. E você deve se juntar a esse nível, sendo capaz de realizar o seu sonho, o seu projeto e tudo que você pensa em sua vida, né? E nós nunca damos uma boa olhada em nós mesmos. Vamos começar a olhar nós mesmos, né? Olhar nós como esse ser humano e divino, né? Humano e divino ao mesmo tempo, capaz de crescer, de realizar e de ser infinitamente feliz. Né? Vamos ver isso em forma de figura, sabe? Em forma de imagem, ok? E se moldar a essa estrutura onde tudo pode se realizar, onde tudo pode se manifestar. E você pode acreditar em tudo,
sabe? Porque quando você se coloca as objeções, né? Eu tenho que ver para crer, você está se limitando num nível muito limitado e muito incapaz de realizar o que você quer realizar. Então, se jogue nisso, sabe? Acreditando, porque você é um ser divino, você é um ser espiritual. E poucos de nós sabemos no que nós acreditamos. Pense em que você acredita nesse momento. Sabe, quando você acredita, você tem aquela certeza interior. Então, no que você acredita? Será que você acredita nisso? Eu acho que muitos de nós não acreditamos, não é verdade? Talvez muitos de vocês aqui não estão acreditando no que eu estou falando nesse momento. Isso demora, sabe? Demora para você compreender, porque a visão que nós temos é uma visão muito limitada. E você pode se expandir cada vez mais. Você tem que querer. E a partir do momento que você quiser, você pode começar a implementar mudanças de níveis, sabe? E se ver como um ser muito mais espiritual. Ok? Então, não temos ideias das inconcebíveis superstições e preconceitos que moldam o nosso eu. Né? Quando nós não temos a consciência do eu, a gente nem sabe que a gente acredita em tanta superstição, né? Tanto preconceito, que te deixa assim muito encaixado, né? Limitado. O Neville falava muito, sabe? Que nas palestras, né, nos eventos que ele fazia, o Neville fazia palestras diariamente, e ele falava que muitas pessoas, na época, elas tinham preconceito contra a cor da pele, né, e ele conta nessa palestra sobre a mudança do eu, sobre uma pessoa que veio, um homem, né, que chegou até ele e falou assim, Neville, eu queria constituir uma empresa, sabe, eu queria abrir uma empresa e eu queria, assim, ajudar muitas pessoas, porque eu queria vender, né, eu queria vender produtos, né, eu queria crescer nos meus negócios, mas é totalmente impossível para mim, ele disse, né, para o Neville. Aí o Neville falou assim, fale mais, né, sobre como você acha que isso é impossível. Ele disse assim, olha a cor da minha pele, Neville. Você não está vendo que eu tive uma má sorte quando eu nasci, porque eu nasci negro. Aí o Neville falou assim, olha, eu vou te contar um fato. O meu mestre, né, o meu mentor, que é o Abdullah, ele é negro, sabe? E o Abdullah, ele é convidado para os círculos mais altos de empreendedores, de intelectuais, né? E o Neville e o Abdullah, aliás, nunca se importou com a cor da pele dele, porque ele tem a consciência de ser, que não está na cor da pele ou nas suas circunstâncias, né? Eu tô dando esse exemplo porque o Neville citou nessa palestra, sabe? Ele falou assim que muitas pessoas diziam que tinham uma sorte porque nasceram de cor de pele negra, mas o Neville falou a limitação não está na pele, porque tem pessoas de cor de pele negra que são pessoas de nível de iluminação, de nível de consciência de iluminação. São pessoas que não têm problema nenhum, que nunca colocaram nenhum obstáculo sobre circunstâncias externas, mas sim no seu eu. Né? Você que deve evoluir. Se você tem uma consciência limitada, você está limitando todas as oportunidades, né? Tudo o que você quer desenvolver e manifestar em sua vida. E o Neville falou, né, nessa palestra que esse homem que veio abordá-lo, né, reclamando da cor da pele, esse homem, ele ficou muito bravo com o Neville, né? Porque o Neville falou assim, não é a cor da pele que limita você, é a sua consciência, é o que você pensa sobre si mesmo, né? Se você tem pessoas criticando você, ou pessoas que não te aprovam, né, em um círculo social ou na sua empresa, alguma coisa assim, isso é uma manifestação da sua consciência. E esse homem, ele ficou muito bravo com o Neville. E 3 anos após, olha só, passaram-se 3 anos, né? 3 anos após, ele veio falar com o Neville e convidou o Neville para tomar um chá no escritório dele. E aonde ele tinha esse escritório?
Ele tinha esse escritório num dos prédios mais famosos de Hollywood. E ele conseguiu constituir esse escritório. Depois ele falou assim: Neville, eu levei 3 anos para entender o que você me falou e para mudar o nível de consciência meu. Só que quando eu mudei, as coisas, bum, aconteceram na minha vida. E olha onde eu estou hoje. Eu tenho meu escritório, a minha empresa montada no prédio mais caro, na avenida mais famosa de Hollywood. Porque eu mudei a minha consciência. Só porque eu mudei. Então, você vai poder também evoluir no seu nível de consciência e você vai ter experiências fantásticas na sua vida. Você vai mudar o seu estado, a sua compreensão do eu. E você vai ver que não tem nada externo, sabe? Nada exterior que possa limitar você, a não ser você mesmo, que se impõe a essas limitações. E quando você mudar isso, quando você entender isso, a sua percepção do eu vai se ampliar. E você vai ver a sua essência. Sabe, você vai ter a visão, a outra perspectiva do eu, que não é só o eu físico, mas é o seu eu espiritual, que tudo pode. Então, mas como faremos para mudar o eu? Né? Você pode estar se perguntando, né? Eu sei que alguns de vocês já colocaram perguntas aqui para mim, né? Como mudar o eu, né? A consciência do eu. Em primeiro lugar, nós devemos descobrir o eu. Ter a compreensão do meu eu, não é verdade? Que nós fazemos por meio de uma observação acrítica, que quer dizer isso assim, não crítica. Porque tudo que eu estou falando aqui hoje não é para que você se critique, e eu também não quero criticar você. Não é assim que funciona. A crítica é uma coisa muito cruel, sabe? Porque ela gera uma reação. Não é isso. A observação aqui é para o entendimento, sabe, de nós mesmos, né? Sem criticar, mas é agradecer, porque você está conseguindo, você está aprendendo a dar um passo acima, sabe? Evoluir mais. E essa revelação vai chocar você, sabe? Essa revelação que eu vou falar agora vai chocar você, porque você vai ver que é tudo muito fácil quando você faz isso da forma correta, sabe? É muito fácil você evoluir para outro nível. Então, essa revelação leva você à descoberta de que nós estamos todos juntos. Todos nós estamos juntos, estamos unidos. E você não precisa ter medo. E você não precisa ter vergonha de admitir que já aconteceu e que você já foi uma criatura humilde, né? Que tá lá, né? Se você lembra do banner que eu coloquei, os níveis mais baixos de evolução, né? De consciência, estão lá abaixo de 20. Porque esse banner que eu coloquei, ele tem uma referência desde o 0 até o 1000, que o 1000 é o nível de evolução mais alto, né? Que é de iluminação, que foi o nível de Jesus, né? Então, você vai ver que se você estiver lá embaixo, não é para você ter vergonha, sabe? Mas você vai admitir, sabe? Você vai admitir e vai dizer assim, agora eu sei que eu posso evoluir, e eu posso ir mais alto, porque eu sou um ser espiritual, eu não sou um ser limitado. Só de você pensar assim, você vai evoluir muito. Sabe, você vai ser capaz de manifestar muito só por ter esse entendimento, ok? E se fosse o próprio Deus que se aproximasse nessa forma, você teria negado 1000 vezes antes que um único galo cantasse pela manhã. Então, eu estou citando isso para você porque é uma frase que Jesus citou também nos evangelhos, né? Ele falou assim para Pedro, né? No evangelho, ele falou assim, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Por quê? Porque o Pedro não estava pronto ainda para entender Jesus, né? Ele não estava pronto, ele estava negando naquele momento. Ele não estava atraindo, ele não estava no nível de consciência, de entendimento, ele não tinha se tornado ainda aquele ser iluminado para entender Jesus. E foi uma linguagem
um pouco figurativa, né, que Jesus usou, e você pode também estar nesse momento negando 3 vezes algo, porque você não está ainda num nível evoluído de consciência para entender, para atrair um bem maior para você, para atrair o seu desejo, né, manifesto, para atrair Jesus para você, porque Jesus é o seu desejo manifesto. Mas não se preocupe com isso, não se critique. O que aconteceu com Pedro? Depois ele entendeu, ele chorou e se arrependeu, não é verdade? Foi naquele momento que ele se tocou. Nossa, era Jesus, né? Jesus, eu neguei. Então daí ele conseguiu evoluir, porque ele entendeu o processo. Isso também vai acontecer com você, ok? Não poderia acreditar que esse era o que ele carregava, né? Que ele protegia e que Jesus já estava nele, né? Que quando ele negou, Jesus já estava no nível de consciência dele. Só que ele não estava pronto para evoluir, para ter esse entendimento. Então, você começa a mudar o eu depois da sua observação, a sua observação acrítica. Quer dizer assim, a observação de aprendizado, né? Não é crítica. Que você faz a descoberta do eu. Porque o que você vai descobrir quando você tiver uma observação, uma compreensão? Você vai descobrir que você é um ser ilimitado, que você tem todos os níveis de consciência em você, porque você tem do humano até o divino, que é o nível da iluminação de Jesus. Você tem em você. E é só você aceitar, você tomar consciência e começar a evoluir de um para o outro e mudar a sua visão da vida, né? Você viu que lá na terceira coluna do meu banner eu coloco a visão da vida que você tem quando você está naquele nível de consciência. A aceitação de você mesmo é a essência do problema moral do mundo. Quando você aceita quem você é, que você é um ser divino, ilimitado, você começa a ter uma amplitude, né? Uma visão ampla do seu mundo, ok? É o resumo de uma verdadeira visão da vida e é a única que causa tudo que você vê, a sua visão da vida. Sabe, a sua visão de você é a sua visão da vida. E ela atrai para você tudo que você tem na sua realidade. É você que atrai através do que você pensa sobre si. Sua descrição do mundo é uma confissão de você mesmo sobre quem você é. Olha que interessante, né? Esse ponto de vista que o Neville falou. A sua descrição do mundo, né? O que você fala sobre o mundo é uma confissão sua. É uma confissão de você mesmo, do que você está projetando para o mundo. Você está dizendo que é isso que você está fazendo, né? Então, que bom se todos tivessem essa mesma consciência, né? Mas aos poucos, você pode ir evoluindo e melhorar a consciência, porque o nosso crescimento é ilimitado, né? E é infinito, você vai crescendo níveis e níveis e níveis. Quando você vai chegando à perfeição, a perfeição é você caminhar, é você prosseguir, e não é você cair, sabe, e você parar, e você definhar. A evolução, a perfeição é você continuar, sabe? Continuar querendo, buscando, isso é a perfeição. Então, o Neville disse que o Abdullah, que é seu mestre, né, era seu mestre, falou para ele: Neville, você deve primeiro começar em você mesmo. Encontre-se, né? Volte a sua visão sobre si mesmo, encontre-se. E não se envergonhe de quem você é. Descubra isso e comece a mudar o eu. Foram essas palavras do Abdullah para o Neville. Não há poder fora da mente do homem, né? Fora da mente do indivíduo. Não há nenhum poder nas circunstâncias e nos acontecimentos e nas outras pessoas. Todo o poder está em você, na sua consciência. E você pode fazer qualquer coisa quando você se torna consciente de que o poder está em você. E é pelo arranjo de sua própria mente, por consentir que com essa restrição, desde pequeno, e sendo condicionado lentamente durante a sua juventude, e você desperta na idade adulta, acreditando que você foi
estabelecido, mas ninguém vem até você, nada, né? Quando eu falo ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, nenhuma situação vem a você, a não ser que você chame, né? Você atraia para si, através do seu nível de consciência. Tá? O que o Neville quis dizer aqui, nessa partezinha, que eu até li aqui, né, da palestra dele, ele disse assim, que desde pequenininhos, desde bebês, nós somos condicionados, né? Nós criamos os limites para nós. E quando você está na idade adulta, né, você que está aqui me ouvindo agora, você pode ter a consciência disso e decidir mudar, porque agora você pode. Quando você era um bebê, quando você era uma criança bem pequena, você ainda não conseguia ter essa percepção do seu eu espiritual. Agora você pode. Então você pode mudar isso, né? Quando alguém vem para você elogiar ou condenar você, é porque você o chamou, né? Através do seu nível de consciência, você atraiu isso para você. Então, não foi alguém... Se você está aqui comigo me ouvindo, você me atraiu para você. E eu atraí você para mim também. Então, nós estamos juntos. É assim que essa percepção que você vai ter, essa descoberta, que nós estamos juntos, evoluindo juntos. Níveis e mais níveis de compreensão. Estamos juntos evoluindo, porque estamos nos atraindo mutuamente para o nível que estamos conscientes de ser, né? O ser secreto, né? Aquilo que você pensa sobre você é a soma total de todas as crenças, de todas as coisas com as quais você convive. Então, isso é a soma de você. Isso é o testemunho do que você tem na sua consciência. São os seus padrões. Então, como eu te falei, quando esse senhor, né, que o Neville falou, quando esse senhor chegou até o Neville e falou assim, eu demorei 3 anos para compreender isso. Pode ser que você também, nesse momento, você não esteja acreditando em mim. E você talvez demore 3 anos para entender isso também. Que você pode sair do seu nível de consciência em que você está e migrar para níveis mais evoluídos. E nesse momento você vai atrair coisas diferentes, situações diferentes, oportunidades diferentes, manifestações diferentes para a sua vida. E talvez você venha dizer para mim também, Hilda, eu demorei muito. Ou talvez você possa fazer isso nesse momento. Eu já entendi, Hilda, que eu posso migrar, eu posso atrair coisas diferentes e a minha vida vai mudar. Independente de circunstâncias, situações e pessoas, eu vou mudar, porque eu atraí pessoas diferentes. Ninguém vem a mim a não ser aqueles que eu chamei. Foi assim que Jesus chamou os apóstolos, né? Então, se sinta nesse momento chamando para a sua vida quem você quer que faça parte da sua vida, conscientemente. E sabe, agora que é o que é, sabe, em virtude do estado de consciência do qual você está se identificando nesse momento, a escolha é sua. Então, você pode voltar às restrições, às limitações da sua infância, né? Você pode voltar a se submeter a isso, que você acreditou por muito tempo, né? Na sua história, ou você pode continuar da agora para frente em liberdade. Você pode tirar as amarras, sabe? E você pode ver um mundo diferente, o qual você quer viver. Portanto, você e eu podemos ser qualquer coisa neste mundo que desejarmos ser, se definirmos claramente isso, se definirmos o nosso sonho claramente. Nós podemos manifestar qualquer coisa que nós quisermos em nosso mundo. E o nosso sonho, o nosso desejo vai se manifestar. Ok? Então, isso deve ser habitual, né? Deve ser um conceito que temos do eu, de nós mesmos, que é nobre, que é ilimitado, que é espiritual e que Deus vive em nós. Isso deve ser um conceito. E aí nós vamos conseguir, ok? Então, todas as limitações serão retiradas da nossa vida.
Aos poucos você vai descobrindo que crenças que você tem, que superstições você tem, o que você se, sabe, que você se impôs na sua vida, consciente ou inconscientemente. Porque quando você só era um bebê, olha, você tinha uma educação, uma cultura, uma família, você convivia socialmente. Então, tudo isso impôs em você limitações, que hoje você não precisa mais disso. Você já pode caminhar com os seus próprios pés. A mudança do sentimento do eu é a coisa seletiva, sabe? Porque os estados mentais, eles vão evoluindo e você vai crescendo com eles. Então, agora você pode demorar um momento, você pode demorar 3 anos, você pode demorar uma semana. A decisão é sua, né? É você que está no caminho, na direção da sua vida, no comando, né? Do que você quer. Então, vai demorar pouco ou muito, depende de você. Mas nesse momento, se você não acreditar, não tem problema se você não acreditar. Tenha paciência consigo mesmo, sabe? E aos pouquinhos você vai voltar e daí você vai entender que é exatamente isso que ocorre com a sua vida, ok? Você pode usar um sentimento até que ele seja natural, sabe? Para que isso se torne habitual na sua vida, use o sentimento de tornar-se o que você deseja ser, até que isso se torne natural em sua vida. Se você que está buscando uma cura, né, na sua vida, torne-se essa pessoa saudável. Se você está buscando a cura de uma experiência negativa, um trauma, um choque emocional muito profundo, torne-se a pessoa livre. E saia do sentimento de vítima desse acontecimento. E torne-se natural com o sentimento de ser essa pessoa depois de já ter conquistado o sonho que você queria em sua vida. Então, essa é a ação que vale ouro para a manifestação do seu sonho. É o segredo por trás da ação que vai manifestar seu sonho mais rapidamente, tornando-se o que você deseja. E no momento em que o sentimento se tornar natural, ele começará a dar frutos em seu mundo. O que significa isso, dar frutos? Você vai começar a atrair pessoas que estejam em harmonia com o seu nível de consciência. Talvez pessoas mais positivas, talvez pessoas mais cúmplices, mais colaborativas, e talvez pessoas que te ajudem mais no seu processo de evolução, né? Não tão críticas, não tão desaprovadoras, não tão ranzinzas e assim por diante, ok? E se você for essa pessoa, então você pode tomar consciência disso sem se criticar, mas apenas se tornar consciente e evoluir, e decidir evoluir. Ok, então, gente, essa era a minha mensagem para hoje, nessa aula de hoje, e eu vou repetir aqui para você que chegou um pouquinho mais tarde, que os nossos encontros de quinta-feira agora, eu estou começando um novo projeto chamado Palestras de Neville Goddard. Ok? São as palestras. A palestra que nós falamos hoje é Mudar o Sentimento do Eu. E quinta que vem, nos encontramos no horário das 15 horas, horário de Brasília, e eu vou conversar com vocês de uma forma muito acessível, muito simples, passar todo o conhecimento do Neville e falar sobre uma outra palestra que é a sequência dessa, onde ele fala como se mover, como progredir entre os níveis de consciência, ok? Hoje você tomou consciência sobre os níveis, né? Os níveis que você se impõe. E na quinta que vem serão o assunto é como se mover, como progredir nesse nível de consciência que você está, no nível infinito de evoluções, de evolução de consciência, ok? Deixa eu ver se eu posso ajudar alguém aqui. Tem alguma pergunta que eu possa ajudar ainda hoje? Que legal, bastante. Como
Como vencer a procrastinação através da imaginação. Ok, Deli, você me perguntou como vencer a procrastinação. Primeira coisa que eu queria falar para você, tome consciência que a procrastinação não é nada mais do que você tomar uma decisão. A procrastinação tem a ver com a decisão, só que em vez de você decidir fazer alguma coisa, né, fazer uma ação, uma atividade que você deveria fazer, você toma a decisão de não fazer hoje, deixar para amanhã, deixar para o mês que vem, deixar para o ano que vem, indiferentemente se ele vai prejudicar você ou não. Então, é só você decidir. É você decidir fazer agora. Eu tenho uma ferramenta bem legal, sabe, que eu coloco lá. Quem comprou o meu livro, eu tenho uma área de membros, uma área de leitores, melhor dizendo, né? Que você pode acessar com o seu QR Code. E lá eu tenho uma ferramenta que eu chamo ferramenta da manhã, sabe? Você anota lá tudo que você deve fazer, sabe? Isso é uma forma de você se ajudar. Você anotar, amanhã eu tenho que fazer essas ações, eu tenho que fazer isso, você anota e você cumpre. Talvez no início você não cumpra com todas as ações, mas depois você vai começar a ter um sentimento de desaprovação, de desprezo, quando você não fizer a ação. Então, quando você fizer a ação, você vai sentir orgulho de você mesmo. Eu consegui, né? Eu fiz, e essa ferramenta pode te ajudar bastante. Então, só tome consciência que a procrastinação não é nada mais do que a decisão de não fazer. E você decide fazer, sabe? Sem pensar muito. Se você anotou as ações, vai lá e faça. Sem pensar se é fácil ou difícil, vai demorar ou não, né? Vai lá e faz, simplesmente. As minhas ações eu faço todas as manhãs. Eu não levanto da minha cadeira sem fazer todas elas, tá? Então, você pode usar essa ferramenta, vai te ajudar bastante. Eu acredito que se você tiver a visão mais simples, assim, pode te ajudar, ok? Bom, foi um prazer enorme, eu adorei falar com vocês hoje à tarde, eu amo falar com você, eu amo quando você fala comigo também, e nos encontramos quinta-feira, às 15 horas, horário de Brasília, para falar sobre como se mover nos níveis de evolução de consciência. Beijão para você e um excelente final de tarde. Tchau, tchau.